Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar sobre o autor russo Alexander Pushkin e A Dama de Espadas, lançado pela editora 34. Mas eu só queria falar um pouco sobre o autor Alexander Pushkin. Alexander Pushkin ele veio de uma família nobre russa, teve uma educação maravilhosa, já ali pelos 13 anos de idade mais ou menos ele começou a escrever. Quando adulto ele era um cara meio rebelde, boêmio, esse tipo de coisa assim, se envolveu bastante com a política, acabou sendo contra o governo atual da época dele, né, ali pelos 20 anos de idade mais ou menos, e por esse motivo acabou sendo exilado da Rússia, e só anos depois ele acabou sendo perdoado por Nicolau I, podendo sair desse exílio dele, né, mas Nicolau foi muito esperto, acho que de repente considerava bastante Alexander Pushkin, né, e acabou trazendo ele para o governo, acabou meio que domesticando o Alexander Pushkin, essa é a palavra que eu posso usar, né. O Pushkin ele teve assim, tipo, uma influência muito grande na literatura moderna, praticamente ele que marcou o início da literatura moderna russa, né. Depois ele acabou influenciando autores como Dostoiévski. Os romances dele misturavam, tipo, as histórias dele misturavam, tipo, drama, romance, sátira, era algo assim, tipo, você está lendo e de repente é algo bem dramático, de repente vira um romance bem bonito e daqui a pouco você está rindo, sabe? Então é uma literatura muito gostosa, uma literatura muito agradável, assim, sabe? Como ele narra na história ali do livro O Tiro, né, era uma época de duelos, vou defender minha honra, porque fez tal coisa, ou mexeu com a mulher de tal fulano, então vamos pro duelo, que só pode ser resolvido dessa forma. E um desses duelos, não era o primeiro que ele tinha participado, né, já tinha participado de outros, dos quais ele se deu bem. Nesse último, aos 37 anos de idade, enquanto ele escrevia a primeira história desse livro, que é O Negro de Pedro Grande, ele participou de um duelo e infelizmente perdeu o duelo. E a história, de um certo modo que eu vou falar daqui a pouco, ela ficou inacabada. Então, o livro ele traz 7 histórias, tá? É O Negro de Pedro Grande, né? Dubrovsky, A Dama de Espadas, O Chefe da Estação, O Tiro, O Fazedor de Caixões e Kirjali. Depois, ali na parte final praticamente do livro, né? Porque boa parte do livro são essas histórias, são poemas. Eu li os poemas não são tão difíceis de entender, embora eu não tenha lido poemas. Eu quero aprender a ler poemas ainda. O único poema que eu li era um poema num formato diferente, que era a Divina Comédia, que é considerado um poema, né? O Paraíso Perdido, que eu tinha dito, o Paraíso Perdido também é um poema, mas eu não li o livro mesmo, eu li aquela versão em quadrinhos ali, lançado pela Dark Side, né? Então, não são poemas difíceis de entender. Mas vamos falar um pouco das histórias, né? Eu acho que eu entendo mais da história do que do poema. Quem sabe futuramente eu entendo de poemas. Negro de Pedro Grande. Negro de Pedro Grande trata, na verdade, do trisavô de Alexander Pushkin. Alexander Pushkin tinha um trisavô que era negro, que foi um presente dado a Pedro, o tsar da época. Ele veio da África, se eu não me engano, tá? Não me lembro agora da pesquisa, o trisavô dele veio do Sudão. E esse tsar, o Pedro Grande, ele tinha um carinho muito especial por Abraão Aníbal, esse era o nome do trisavô de Alexander Pushkin. Tinha um carinho muito especial, e aí deu educação, deu tudo que ele precisava, enfim. E embora assim muitos tenham negado pelo preconceito, racismo, né? Que Alexander Pushkin não veio de uma raiz negra africana. Ele veio e ele tinha orgulho disso, né? Ele gostava disso, tanto que ele escreveu essa história pro trisavô dele. Infelizmente foi a última história que Pushkin escreveu, porque ele escreveu justamente, como eu disse antes, ele escreveu pouco antes daquele duelo em que ele acabou ferido mortalmente, né? Então a história está assim, a história é maravilhosa, a história conta em partes realmente a história do trisavô dele, outra parte ali, partes da história são ficção, mas boa parte é verdadeira. Infelizmente a história termina de repente, né? Mas vale muito a pena. É lamentável que não tenha continuado, né? Porque estava ficando muito boa a história, sabe? Chega num ponto assim que está muito interessante e acabou. Dubrovsky foi a história que eu mais gostei. Eu achei assim interessante porque ela é uma história de bandoleiros,
né? Conta a história de dois velhos ali que eram do governo, e um é muito poderoso, um tem influências sobre a política, tem os policiais na mão, tem tudo na mão, ele parece um coronel daquela região ali. E eles se desentendem, né? E aí esse poderoso acaba tomando tudo do velho Dubrovsky, tomando a casa, tomando as almas, como ele chamava, as almas eram os escravos da época, né? Tomando o gado, tomando tudo. E o velho fica enlouquecido com aquilo, acaba doente, acaba morrendo, e o filho dele, o filho do Dubrovsky, acaba vindo para essa região, porque fica sabendo o que está acontecendo com o pai dele, e percebe que perdeu tudo e não tem o que fazer, e acaba se tornando um rebelde, acaba se tornando um bandoleiro e toca o terror na região, sabe? Tipo, aquele cara romântico, que não faz o mal, ele tira dos ricos para dar aos pobres. Mas a história é bem legal, é uma história de aventura, de romance, de drama, mas que também é uma história inacabada, infelizmente. Mas não tem um final assim tão repentino como era o Negro de Pedro Grande, né? Tem um final até que é uma parte mais resolvida da história, né? Claro que aconteceu muita coisa ali depois, mas até que está mais resolvido do que Negro de Pedro Grande. Essa história eu achei muito legal, achei que é a mais interessante do livro. A Dama de Espadas. A Dama de Espadas é essa história que, segundo Boris Schneiderman, o tradutor, né? Ela influenciou Crime e Castigo de Dostoiévski, certamente, porque ela conta a história de um alemão chamado Hermann, que numa noitada ali de cartas e bebida, aquela coisa toda, ele escuta falar da história de uma senhora que conhece um segredo das cartas, que você consegue ganhar seguidamente. E ele fica obcecado por aquela história, e ele cria um plano de como chegar até essa velha para conseguir o segredo dela, para que ele consiga ganhar e ficar rico, poderoso, aquela coisa toda. E aí muita coisa acontece que lembra, para quem leu, Crime e Castigo, a questão da consciência, a questão questão meio filosófica, sabe? Então é bem legal essa história, é bem interessante, ela é bem diferente assim das duas primeiras, né? Ela tem um tom mais obscuro, mais sinistro. Aí na sequência as outras histórias são um pouco mais curtas, né? Que é O Chefe da Estação, O Tiro, O Fazedor de Caixões e Kid Jale. Essa história, O Tiro, como eu disse assim, o Pushkin ele participou de alguns duelos, né? Que parecia uma coisa meio comum na época. E essa história, O Tiro, traz algumas partes ali que contam um pouco da história realmente de um duelo em que Pushkin participou, né? Um duelo assim bem interessante, porque eles davam tantos passos de distância e aí via quem é que tinha o direito a dar o primeiro tiro. Um dava um tiro e o outro ficava parado. E aí num desses duelos o Pushkin, o adversário dele era que ia dar o tiro. E aí o Pushkin, bem tranquilo, pegou umas framboesas, começou a comer as framboesas enquanto o cara mirava nele. O cara errou o tiro. E aí era a vez do Pushkin atirar. E aí quando o Pushkin ia atirar, ele pensou, quer saber, eu não vou atirar em você não, eu vou embora, você nem merece tomar um tiro. E essa parte aqui é contada num trechinho da história O Tiro, sabe? Dama de Espadas, para quem gosta de literatura russa, é um livro que vale muito a pena ler, porque realmente ele teve uma influência muito grande na literatura moderna, né? Essas traduções aqui do Boris Schneiderman e do Nelson Asher são traduções premiadas. A editora 34, ela traz as melhores traduções, realmente, porque ela traz do russo direto para o português, né? E são consideradas assim, traduções maravilhosas. Nesse momento eu estou lendo o Capote, do Gogol. Semana que vem eu pretendo falar um pouco sobre esse livro, estou achando bem interessante o livro, mas não é hora para falar dele, né? Então é isso aí. Obrigado e até lá.